Olá, nono ano, sou o André, professor de Ciências. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de reações químicas. Vamos lá? Vivenciamos em um mundo rodeado por reações químicas. Até mesmo dentro de nós existem reações que ocorrem para a sustentação da vida. Os avanços na medicina e na tecnologia não seriam possíveis sem essas reações. O que evidencia uma reação é a transformação que ocorre nas substâncias em relação ao seu estado inicial. Essas modificações dependem do tipo de reação que os reagentes irão passar. As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamadas reagentes, em outras substâncias, chamadas produto. Dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. As reações químicas podem ser classificadas segundo o padrão de recombinação que ocorre entre os átomos dos reagentes para a formação dos produtos. Essas reações podem ser agrupadas em 4 tipos principais: reações de decomposição ou análise, reações de síntese ou adição, reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca ou substituição. As reações de decomposição são aquelas em que uma substância origina 2 ou mais substâncias. Para que uma reação de decomposição ocorra, é necessário fornecer energia para as moléculas. Essa energia pode ser fornecida de diferentes formas, incluindo pela decomposição do calor, pirólise, pela decomposição da luz, fotólise, ou por decomposição pela eletricidade, eletrólise. Essa reação é utilizada em airbags, pois contém a substância azida sódica ou azeto de sódio, que no momento da colisão do automóvel se decompõe rapidamente, originando o gás nitrogênio que infla os airbags e pode salvar vidas. As reações de síntese são caracterizadas pela combinação de 2 ou mais substâncias em uma substância mais complexa. Como melhor representação, nós temos o reagente A mais o reagente B, que vai dar um produto AB. Podemos citar 2 exemplos. O primeiro é a síntese do gás carbônico, que é o somatório do carbono com uma molécula de oxigênio. O outro exemplo é da amônia, que é formada pela união dos gases nitrogênio e hidrogênio. Nesse caso, as reações ocorrem com transferência de elétrons, com uma substância oxidando e outra reduzindo, sendo por isso chamado de reação de oxirredução. Os outros nomes se devem ao fato de que esse tipo de reação ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando uma nova substância simples e outra composta. Um exemplo: quando uma lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa de ácido clorídrico, vai ocorrer a formação do cloreto de zinco e o gás hidrogênio vai ser liberado. Observe na imagem que o zinco deslocou o hidrogênio, daí o porquê do nome reação de deslocamento. Nas reações de dupla troca, 2 reagentes reagem formando 2 produtos, ou seja, se 2 substâncias compostas reagirem dando origem a novas substâncias compostas, recebem essa denominação. Exemplo: a reação entre o ácido sulfúrico com o hidróxido de bário
produz água e sulfato de bário. O produto sulfato de bário é um sal branco insolúvel. Como vimos, as substâncias químicas podem ser formadas por átomos de mais de um elemento, em diferentes proporções. Devemos considerar que na natureza encontramos átomos de 90 elementos diferentes. Logo, fica evidente a existência de uma enorme variedade de substâncias químicas. Essas substâncias são classificadas de acordo com seu comportamento. A primeira grande divisão das substâncias químicas é entre as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas englobam a maioria das substâncias compostas de carbono. As demais substâncias são classificadas como inorgânicas e são divididas em ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos têm um sabor azedo e reagem com metais, liberando hidrogênio gasoso. As bases são caracterizadas por seu sabor amargo e adstringente. Além disso, produzem uma sensação tátil escorregadia. Segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos são compostos que reagem com água e sofrem ionização, originando como único cátion o hidrônio. Já as bases são compostos que, em meio aquoso, sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila. Essa definição explica uma outra propriedade dos ácidos e das bases. Quando adicionados à água, formam soluções condutoras de eletricidade, devido ao processo de dissociação iônica que as substâncias sofrem em meio aquoso. Os ácidos que contêm em sua molécula átomos de oxigênio são chamados de oxiácidos. Os ácidos que não possuem átomos de oxigênio são chamados de hidrácidos. As bases são formadas por um metal e um ânion hidroxila, e para nomeá-las, usamos a expressão hidróxido de, mais o nome do metal. É importante notar que alguns metais podem formar cátions com cargas diferentes, originando, consequentemente, bases diferentes. Nesses casos, o nome da base deve levar isso em consideração para não causar ambiguidades. Há um sistema de nomenclatura mais antigo que ainda se mantém em uso para metais que formam apenas dois cátions. Nesse método, o cátion de menor carga leva a terminação oso na formação do nome da base, e o cátion de maior carga a terminação ico. Ao apresentarmos os conceitos de ácido e base, vimos que os ácidos apresentam um sabor azedo, enquanto as bases possuem um sabor amargo e adstringente. Entretanto, não é nada saudável tentar identificar se uma substância é ácida ou básica pelo paladar. Uma forma muito mais segura é utilizar um indicador ácido-base. Indicadores ácido-base são substâncias cuja coloração se altera quando estão em meios ácidos ou básicos. Em laboratório, dois dos indicadores mais utilizados são a fenolftaleína e o tornassol. Então, nono ano, caso tenham dúvida, me procurem na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 a meio-dia. Estarei lá esperando por vocês. Tchau!